Bom dia, turma 901. Hoje e amanhã nós vamos estudar polígonos inscritos e circunscritos a uma circunferência. Então vamos lá. Começando lá na página 166 do módulo 3, polígonos inscritos e circunscritos. A moeda de 25 centavos da primeira família do real é de aço inoxidável e entrou em circulação no dia 30 de setembro de 94. Então está no moeda aqui, tem o anverso e o reverso. O anverso é que a gente chama de cara. E o reverso seria coroa, né? Bom, no centro, a moeda apresenta a esfinge da República acompanhada pela inscrição Brasil. Na parte inferior apresenta o ano de produção do lote. E o reverso, linhas curvas do fundo, destaca o valor correspondente à moeda seguido da inscrição centavos. Representando a borda do reverso dessa moeda por um desenho, podemos destacar o heptágono regular a uma circunferência. Uma das propriedades dos polígonos regulares é de que sempre é possível traçar uma circunferência passando por todos os seus vértices. Nesses casos, temos um polígono inscrito na circunferência, é só olhar do lado aí. Ó. Então, quando o polígono é inscrito na circunferência, ó, todos os vértices estão assinalados na circunferência. Em um polígono inscrito na circunferência, podemos destacar alguns elementos. Centro do polígono coincide com o centro da circunferência, nesse caso indicado pelo ponto O. Raio da circunferência, segmento de reta que liga o centro da circunferência ao vértice do polígono, nesse caso indicado por exemplo aqui, ó, OA, OB, OC. Né? Ângulo central do polígono, tem vértice no centro e seus lados passam por dois vértices consecutivos do polígono. Nesse caso, o ângulo indicado por BOC, é que está assinalado. Ângulo interno determinado por dois lados consecutivos do polígono, nesse caso, o indicado pelo ângulo E. Então, polígono inscrito na circunferência é aquele cujos vértices pertencem à circunferência, quer dizer, estão assinalados nela. Todo triângulo quilátero inscrito na circunferência é de centro O. Então vamos lá. Outra propriedade dos polígonos regulares é que sempre é possível inscrever uma circunferência neles. Nesse caso, temos um polígono circunscrito na circunferência. Observe o hexágono regular circunscrito a essa circunferência. Note que o lado AF, a circunferência, toca a circunferência em um único ponto, indicado por G. Esse ponto é chamado ponto de tangência, e que cada lado do polígono tem um único ponto de tangência com a circunferência, que é o ponto G lá. Note também que OG é perpendicular a F, né? Ou seja, o raio da circunferência contém o ponto de tangência que forma um ângulo reto com o lado do polígono correspondente. Então, polígono circunscrito na circunferência é aquele cujos lados tangenciam a circunferência. Apótema de um polígono regular. A apótema de um polígono regular é o segmento de reta com extremidades no centro do polígono e o ponto médio de qualquer um dos lados em geral, indicando pela letra A minúscula. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desse hexágono, o apótema é a distância do centro perpendicularmente, né, a um dos lados. Ó. No caso aqui, aqui é o apótema. Aqui já vai ser um octógono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octógono, distância do centro perpendicular à base. E tem A. Calcule a medida do apótema do triângulo equilátero ao lado, sabendo que aí está inscrito a circunferência de centro O e raio medindo 4. Então, o apótema seria essa distânciazinha aqui, ó, distância de ponto O perpendicularmente à base aqui, ó. Né? Então, nós vamos ter, caso necessário, une as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Eu tenho aqui, ó, seno de 30, a apótema, e aqui o raio, né? O raio é 4. Então, vai ficar seno de 30 é igual cateto oposto, que é o apótema, e a hipotenusa, que é 4. Né? Então, seno de 30 é meio. Meio vezes 4, 2. Então, o apótema vai valer a metade do raio. Né?
Observando a imagem ao lado, podemos afirmar em relação à medida do raio e à medida do apótema, que eu acabei de falar, aplicando aqui a relação métrica, né? O raio é a metade do apótema, é o dobro do apótema. Continuando, vamos para as atividades. Primeira, determine a medida dos ângulos indicados nas imagens, sabendo que todos os polígonos inscritos na circunferência de centro O são regulares. Ora, se eles são regulares, eles formam sempre ângulos iguais, né? Então vai ser 360, que é a soma dos ângulos, é o círculo todo, né? Dividido pela quantidade de lados. Então, o ângulo no primeiro aqui vai ser 360 dividido por 3, porque o triângulo tem 3 lados. Então, cada ângulo interno vai medir, central, né? Vai medir 120 graus. No B, 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono, então é 360 dividido por 5. Então, o ângulo alfa vai medir, que é o central, vale 72 graus. O C é um hexágono, então vai ficar 360 dividido por 6, 60 graus. O D é um octógono, então é 360 dividido por 8. Então, o ângulo central vai medir 45 graus. 2. O hexágono regular ABCDEF está circunscrito na circunferência de centro em O. Efetua os cálculos do seu caderno e resolva os itens a seguir. Determine a medida do ângulo que destaque. Muito bem. O item A é a figura C, né? Um hexágono, ângulo central, vai medir 360 sobre 6, 60 graus. Então, o item A é 60 graus. B, calcular o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Como ele diz que cada lado tem 3,8, né, centímetros, então vai ficar 6 vezes 3,8, que vai dar 22,8 centímetros. Agora, o raio da circunferência. Agora aqui, ó, nós vamos precisar unir, ó, fechar aqui, ó, o raio até lá e trazer a reta aqui ao ponto O. Vai formar um triângulo retângulo. Ângulo, que aqui vai ser bissetriz, ó, né? Ali é a altura e mediana. Então aqui tu vai ter 90, né? Aqui perpendicular, então vamos lá. Então, se o lado da base vale 3,8, quando você traçou a metade aqui, ó, que aqui é a mediana, é a altura e a bissetriz, ó, aqui vai valer esse pedacinho 1,9. E aqui é bissetriz, ó, se aqui é lá 90 e aqui é 60, aqui o ângulozinho vale 30. Então eu vou ter o ângulo 30, cateto oposto, que é lá em cima, 1,9, e o raio, que eu estou querendo, é a hipotenusa, né? Então eu tenho seno de 30 vai ser igual 1,9, seno de 30 não, aqui é cateto e cateto, né? O raio vai ser aqui. Então eu vou ter tangente de 30 vai ser 1,9 sobre Rzinho, que é 1,9, né? Então, tangente de 30, nós vamos lá na tabela, né, e vamos ver. Tangente de 30, 0,577. Vai ser igual a 1,9 sobre x. Então, o raio do ciclo escrito vai ser 1,9 dividido por 0,577. Dividindo, nós vamos achar x aproximadamente 3,29 centímetros. Muito bem. C. Traçando GH, HI, IJ, JK, KL, LJ. Então você vai unir os pontos. Você vai formar um hexágono inscrito, né? Calcule a medida do lado do hexágono. Ó, a medida do lado do hexágono é exatamente, ó. Você sabe que o raio do hexágono é idêntico ao lado, né? Então nós acabamos de achar ali 3,29. Então, o lado do hexágono vai valer exatamente os 3,29. B, o perímetro do hexágono. Então, é 3,29 vezes 6, que são 6 lados. Então, nós vamos achar 19,74 centímetros. 3. Na figura ao lado, está representada a parte de um polígono irregular inscrito em uma circunferência. Quantos lados esse polígono tem? Então, isso aqui é um ângulo central.
Vamos que é 40, então vai ser 360 dividido por 40. Eu tenho o número de lados. 360 dividido por 40 dá 9. Então o polígono é o eneágono, né? Mas ele quer saber só quantos lados, eu digo 9. Comprimento da circunferência. Vimos anteriormente que ao efetuar a divisão da medida da circunferência, do comprimento de uma circunferência, C, pela medida do seu diâmetro, obtemos um número próximo a 3,14, que é a aproximação com 2 casas decimais do número irracional π. Quer dizer, então, π para nós, hoje em diante, vai ser 3,14. Então, o π vai ser a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Então, π vai ser igual a Czão sobre Dzinho. Então, comprimento da circunferência vai ser o produto dπ. O do diâmetro é o dobro do raio, então você pode dizer também que pode ser 2πr, né? É o que ele fala aqui, ó. Com a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, d igual a 2r, podemos representar também a circunferência com 2rπ ou 2πr. Observe como calcular a medida do comprimento de uma circunferência de raio 5 centímetros. Então, no comprimento de 2πr, eu vou substituir o π por 3,14 e o raio por 5. Então, 2 vezes 5, 10, vezes 3,14, 31,4. Portanto, o comprimento da circunferência é aproximadamente 31,4. Comprimento de um arco. Então, vamos ver. Com base na forma C igual a 2πr, podemos calcular a medida do comprimento do arco da circunferência. Observe o exemplo. Uma maneira de calcular o comprimento x do arco de centro em O, raio 6 e ângulo central de 120. Muito bem. Então, nós vamos ter lá. Primeiramente, calculamos a medida do comprimento da medida da circunferência, que é 2πr. O raio é 6, então vai ficar 6,28 vezes 12, que vai dar 37,68. Aí nós vamos fazer uma regrinha, né? Se a circunferência toda, 360 graus, teve esse comprimento 36,68, 120 graus, que é o ângulo, vai medir x, né? Muito bem. Então, nós vamos ter lá. 360 está para 120, assim como 37,8 está para x. Então, aqui, simplificando aqui, ó, por 120, nós vamos ter o quê? 3, né? 3x é igual a 37,8. Então, o x vai medir 12,56. Podemos escrever essa regra de 3 simples, pois a medida do comprimento do arco e a medida do ângulo central, que o determina, são grandezas diretamente proporcionais. Então, recordando, 360 graus é a circunferência toda. Obteve o arco todo, que deu 36,68. 120 graus foi a medida do arco. E aqui vai ter o correspondente em x, né? Então, atividades. Então, vamos lá. Primeira, determine a medida do comprimento da linha vermelha em cada uma das circunferências de centro em O. Então, ele vai fazer exatamente o mesmo raciocínio anterior, só que ele vai somar 10 aqui, ó, ele vai calcular o anterior, a medida só do comprimento. E aqui ele quer toda a linha vermelha, então ele quer também a soma desses dois raios, né? Então, 2πr, então vai ter 2 vezes 3,14 vezes 5, que o raio é 5. Então vai dar 31,4. Agora vamos na proporção. Se 360 está para 270 graus, eu tenho que 31,4 está para x, que é o arco, né? Então eu vou ter que o 360 por 270, simplificando, 36 por 9, vai dar 4/3. Então vai ficar 4x é igual a
4,2. Então, x vai dar 23,55. Então, esse arco mede 23,55. Então, eu vou ter que o perímetro, que é a parte toda em vermelho, é 23,55 mais 5 mais 5. Então, nós vamos ter que o perímetro vai medir 33,55 centímetros. Já na figura B, eu tenho 2πr, o raio aqui é 2. Então vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 2. Vai dar 4 vezes 3,14, 16,56. Vamos lá então. 360 está para 180, que é o arco, né? Assim como 12,56 está para x. Então aqui simplificou, deu 2. Então vai ficar 2 vezes 12,56. Vai dar 6,28. Né? Aqui vai dar 2, vai dar 12,56 dividido por 2. 6,28. Então ficou 6,28 mais 2, é o perímetro. Então vai dar 4 mais 6,28, 10,28. 2. A pista de ciclista em que Rafael treina, em campeonato formato circular, medindo 130 metros de raio. Então a pista tem 130 metros de raio. Diariamente ele percorre, então é o perímetro, né? É o que ele anda, 20.410 metros. Com a bicicleta, com a medida do raio do pneu da bicicleta, tem 33 centímetros. Calcule em seu caderno e responda os itens. Qual a medida do comprimento da pista em que Rafael treina? Bom, Rafael treina, então vai ficar 2πr. Então vai ser o quê? 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28, né? 6,28 vezes 130, que é o raio, então vai dar 816,4 metros. Isso é a medida do comprimento que o Rafael treina. Quantas voltas ele dá na pista de seu treino diário? Então, nós vamos dividir 40.410, vou dividir pelo que ele andou, 816,4. Então, vai dar um total de 25 voltas. 25 voltas. E aqui? Aqui é a mesma coisa. Ele quer saber quantas voltas ele vai andar diariamente. Então, vai ser os 20.410. Então, vou ter que... Aqui ele deu que o raio da bicicleta é 33 centímetros. Então, é 0,33 metros, né? Então, eu vou ter o comprimento da circunferência, vai ser 2πr. Então, vai ser 6,28 vezes 0,33, que é igual a 207,24, né? Então, vamos dividir o comprimento por isso aí. Então, vamos saber quantas voltas ele vai dar. Então, eu vou ter 40.320 dividido 40.320 dividido por 207,24. Então, ele vai dar 9.849. Muito bem. Gente, um bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana nada, tá? Tem aula amanhã. Até amanhã, mas nós vamos passar aqui para vocês agora um trabalho para o terceiro bimestre. Sendo que a Maria vai fazer uma opção, Maria. Ou você faz esse trabalho valendo mais um ponto por a segunda atividade, porque o trabalho que eu já havia passado encerrou, só a Maria fez. Então você vai ter como prêmio valendo mais um ponto para a atividade 2. E para o resto da turma, até quinta-feira está aí, ó. Módulo 3, páginas 185 a 190.
Para entregar na quinta-feira que vem. Sexta não recebo mais, hein? Vale até quinta-feira que vem.